Olá, seja bem-vindo a mais um Bahia da Gente. Desde jovem, ele tem a música como uma de suas grandes paixões. O primeiro contato com a música percussiva é do final dos anos 80 e hoje já faz história há mais de 20 anos nesta que é uma das bandas percussivas mais respeitadas do Brasil, com reconhecimento inclusive fora do país. Desde 2009, é o vocalista oficial da banda principal do Olodum. É com muita honra que o Bahia da Gente recebe Matheus Fernando Vidal, ou simplesmente Matheus Vidal, nosso convidado no Bahia da Gente. Muito obrigado, seja bem-vindo, Matheus. Obrigado, tenho que dizer que a honra é minha. Nesse tempo de estrada aí, a primeira entrevista que eu concedo a você, que é um ícone, né, do jornalismo baiano. Brasileiro. Muito obrigado. Então, para mim também me sinto honrado, um prazer. Muito obrigado. Esse bate-papo descontraído que nós vamos ter agora. Deixa eu te perguntar logo de cara. Um vocalista do Olodum, desde 2009, uma banda percussiva, eminentemente de negros, e um vocalista branco. Isso é algo inusitado ou é uma bobagem essa pergunta que eu estou fazendo agora para você? Não é uma bobagem a pergunta, porque é uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? E já passei por diversas situações, né, esses questionamentos, mas para a ideologia do Olodum é uma coisa abstrata, é uma bobagem, porque a grande bandeira do Olodum justamente é a igualdade. Exatamente. E foi justamente uma das coisas que mais me atraiu para entrar no Olodum, para conhecer a história do Olodum, foi justamente essa luta pela igualdade, a luta contra a discriminação. Mas você sentiu ou ainda sente alguma discriminação pelo fato de ser branco num grupo de negros? Infelizmente sim, já tiveram alguns casos, felizmente casos isolados. Por parte do público, por parte de quem? Também do público, né, e às vezes no modo geral, assim, em geral a aceitação, né, justamente por esse estigma, que poderia ser uma barreira, né, da minha epiderme, da minha cor, e o público do Olodum é um público, como é que eu posso dizer, muito fiel ao movimento negro, não é isso? Exatamente. É um público que mantém as tradições e até resistente a alguns conceitos. E, no modo geral, a aceitação foi excelente. Até, talvez no decorrer da nossa entrevista e dessa trajetória, falando um pouco da minha trajetória, eu devo dizer que um dos fatores que incentivaram a minha chegada na banda principal do Olodum foi justamente o questionamento do público. Porque eu, antes de, você falou aí de 2009, que eu entrei oficialmente na aula de canto do Olodum, eu passei por mais ou menos 2 anos no processo de preparação, onde eu fazia os ensaios do domingo, os ensaios mais voltados para o bloco, para o carnaval, para o tema do carnaval. Ou seja, já existia uma intenção, digamos assim, do próprio Olodum de aproveitá-lo como vocalista? Sim, porque foi essa preparação, não uma coisa organizada como uma preparação. Descobriram que eu cantava, foi uma coisa até que eu relutei bastante, eu achava uma coisa inacessível para mim, porque eu entrei no Olodum, antes de cantar, eu entrei em 93, então já são 26 anos. E você entrou como percussionista? Entrei como não é? percussionista e sempre tive o sonho de cantar também, e cantava paralelamente em algumas bandas de bairro mesmo, nada muito profissional, né, bandas amadoras. E existia um questionamento de familiares, de amigos, a própria minha mãe falava, você tem que se mostrar, o Olodum tem que mostrar que você canta, você tem potencial. Mas eu alcancei o Olodum, na época que eu entrei, com 9 cantores simultaneamente. E desses cantores aí, referências... Todos eles nessa fase de preparação para... Não, ainda na época da percussão, né? Ah, na época da percussão. Quando eu entrei eram 9 cantores, Jalperi ainda estava, no finalzinho da passagem de Jalperi pelo Olodum, Pierre Onassis, Germano Meneghel, que foi uma grande referência para mim. Então, aquelas vozes, né? Lazinho, eu achava uma coisa assim, como é que eu vou estar compondo esse cast aí, compondo esse time? Eu gostava também, ao mesmo tempo, muito da percussão. E já são 10 anos aí, pelo menos, não é isso? Já são 10 anos. Ou seja, eu que te pergunto, como é que você persiste durante tanto tempo? Talento e facilidade de relacionamento também, suponho eu. Eu acho que um dos fatores assim mais importante nessa trajetória minha é o conhecimento que eu consegui adquirir da história do Olodum. É uma história que acabou de completar aí há poucos meses 40 anos, com certeza
tem deixado e vai deixar um legado aí importante aí, por muito tempo para a nossa cultura, do modo geral. E antes de entrar em 93 para a percussão do Olodum, eu já comecei a procurar saber da história do Olodum, como eu falei anteriormente, essa questão da luta pela igualdade, a referência e a relação com a história e com a ideologia de Nelson Mandela. Mas isso você acha que foi determinante? Por quê? Porque facilitou o teu acesso ao Olodum, o seu relacionamento com os integrantes do Olodum? Na verdade, o acesso na parte de entrar na banda não teve muito a ver, mas o acesso à banda principal como cantor facilitou, porque em se tratando de conhecer a história do Olodum, conhecer músicas antigas, que foi inclusive uma característica, por acaso, né, quando eu comecei a cantar, no meu primeiro contato com o microfone do Olodum, foi justamente o Germano Meneghel estava tocando nesse momento, na percussão do Olodum, e Germano, que nos deixou, mas está em outro plano aí, olhando por nós, ele me chamou assim de supetão, de repente, eu tocando, ele: Matheus, chega aqui que você vai cantar, porque ele sabia, a gente tinha feito uma composição juntos, e ele sabia que eu cantava, e aí de repente aquele baque, as pernas tremeram, e aí espontaneamente eu comecei a cantar. Eu cantei algumas músicas que não eram há muito tempo executadas, músicas que não tinham sido gravadas, então só aquele público fiel conhecia essas músicas. Aí depois desse ensaio, teve uma aceitação legal. Teve uma aceitação boa, esse primeiro impacto, aquele questionamento de, pô, de onde é que veio esse cara? Quem não sabia que eu era da percussão, né, estranhou um pouco. E a partir daí também eu fui resgatando algumas músicas que estavam meio que Você é perdidas. o primeiro cantor branco do Olodum? Eu costumo até brincar, assim, branco e tão branco quanto, sim. Porque brancão você é mesmo, Branco né? eu sou, né? Por exemplo, sou baiano, sou soteropolitano, tenho a nossa raiz mesmo bem fincada nos meus conceitos, no modo geral, no meu coração. Imagino que deva ser um privilégio, não é verdade? É um privilégio, uma honra estar representando uma banda que é tão prestigiada, seja no Brasil, fora do nosso país. E queria que você me contasse um pouco mais dessa sensação mesmo, não é? Agora a gente teve aí o advento da Copa do Mundo, sempre é o Olodum que está ali marcando presença no Pelourinho, grandes eventos, não é? O Olodum já participou. Como é que é essa sensação de estar numa posição de muita projeção, não é? De muita visibilidade? Mas vai ser daqui a pouquinho. No próximo bloco, Matheus, o vocalista oficial da banda principal do Olodum, conversando conosco. A gente volta já. Bahia da Gente já de volta, Matheus Vidal, vocalista do Olodum desde 2009, da banda principal, nosso convidado aqui. Eu te falei que você, aliás te perguntei, né, se você é o primeiro vocalista oficial branco do Olodum. Na verdade, o Olodum ele trabalha com um grupo de vocalistas, não é isso? Estão sempre se revezando ali. E tem alguém de pele branca ou de pele mais clara. Saúde aí os meus colegas Lazinho, Narcisinho e Lucas de Fiore, juntamente comigo, compõem a ala de canto do Olodum. Então somos 4 que se revezam. Vamos fazer uma escala de epiderme aí. Depois de mim, o Lucas também tem uma pele um pouco mais clara, um pouco menos negra, digamos assim, né? Mas a questão da negritude também muitas vezes não está somente
na questão da pele. O Olodum tem uma agenda super concorrida, na verdade. Como é que está você hoje? Você está vivendo por conta do Olodum? Você tem atividades paralelas? Está viajando sem parar? Como é que está o teu ritmo hoje em dia? É muito sazonal, né? O Olodum ele faz muitos eventos também no exterior, então tem períodos de alta que a gente consegue equilibrar um pouco, né? A época do verão que a gente faz muito show aqui, faz, né, muito show tanto na Bahia como no Brasil, no modo geral. Mas tem períodos no meio do ano, inclusive esse ano estava para acontecer uma turnê na Europa, acabou, não sei por que motivo, cancelando. Agora, daqui a pouco tempo, né? O próximo de outubro, o Olodum vai estar indo para Gana, vai estar indo para Gana também. Então tem essa divisão. Tem um período que é mais fraco aqui, mas é período de verão na Europa, aí a gente acaba... No meio do ano, quer dizer, no meio do ano agora, né? Você falou em Gana? Em Gana, no final de setembro. Ah, vai ser final de setembro. Vocês pegaram o verão europeu agora também? Esse ano acabou não tendo. Esse ano não Tinha uma teve. turnê já meio que organizada, mas acabou não tendo. E pelo Brasil? No Brasil a gente faz bastante É mais show. época de verão também ou qualquer época do ano? Qualquer época do ano, porque o Olodum faz muito show corporativo, então tem muitos eventos de congresso também. Então eventos que não são tão divulgados assim, mas encerramento de congresso, abertura de congresso, abertura cantando um hino nacional também, que se tornou uma referência, porque o Olodum gravou em 2002 Exatamente. o hino nacional. Tem a versão do e ficou Olodum, também né? uma versão bem marcante, né? Sim. Bem nossa. Você estava contando que não tinha tanta pretensão, ou pelo menos não se via, não é? Numa linha de frente do Olodum, como um dos principais vocalistas e tal. Como é que é hoje essa sensação, né? Uma vez que você percebe que é parte integrante dessa banda, que você é uma figura representativa nesse contexto, mexe muito com o teu ego. Como é que você se vê, né? Ou se relaciona com a questão da fama, hein, Matheus? Graças a Deus eu tenho um pensamento, uma coisa minha assim, que eu não deixei muito mudar a minha cabeça, porque a fama realmente, e às vezes não é a fama, no caso do Olodum, é a importância de levar o nome de uma instituição que tem 40 anos e que não é só uma instituição musical, que tem uma responsabilidade social, cultural, muito além da música. Aliás, é bom você falar nisso, porque o Olodum, de fato, é uma organização com várias atividades, não só essas voltadas para a música, não é? Isso. Então, voltando à sua pergunta, eu acho que eu tenho que agradecer a Deus, porque é uma questão que eu encaro como muito complicada e delicada, porque é a questão de você estar num palco, na mira de todos os holofotes, de televisão, sendo referência. Realmente é difícil para a pessoa não deixar o ego Qual momento subir, né? você citaria como especial nesses 10 anos de vocalista do Olodum? Eu acho que Muitos, são muitos. certamente, São mas muitos. tem algum que chama mais atenção? Tem alguns. É difícil escolher um, mas assim, eu vou tentar selecionar alguns rapidamente. O primeiro momento, que foi inesperado para mim, porque eu ainda estava naquele processo de transição e não tinha nada marcado para me oficializar, nenhuma data prevista para me oficializar como cantor do Olodum. E no dia do aniversário do Olodum, justamente em 25 de abril de 2009, estava acontecendo um evento comemorativo ao aniversário do Olodum, 30 anos do Olodum, né? Você estava recém-lançado como vocalista, não é? Estava recém-lançado, fazia algumas participações esporádicas, inclusive no exterior, já justamente talvez um processo indireto de preparação, com toda, para conhecer e começar a absorver também todo um contexto de um show, responsabilidade de viagem, tudo. Eu já tinha ido para Venezuela, já tinha ido para o México, cantando já, junto com, inclusive foi com o Lucas Fiore na época. E no aniversário do Olodum, eu sabia que ia fazer uma participação, tinha os cantores que eram os cantores principais naquele momento, que era Antônio Matéria, Lucas e Anadijane. E eu sabia que ia fazer uma participação ali e de repente Lucas Fiore foi fazer a participação dele e ele, depois que terminou de cantar, ele me anunciou. Ele, com muito prazer, que eu anuncio agora oficialmente, aí falou da minha trajetória desde a percussão.
Que você não tomei um susto sabia que eu não sabia. que ia ser, digamos, a estreia oficial mesmo, então, né? Esse momento Estreia sempre é marcante, né? sempre marcante. Subi no trio elétrico também. E a primeira vez que eu cantei no trio elétrico, uma das minhas composições, se chama Clamando a Paz, que o povão todo respondeu aquilo ali. Entra na gente mesmo com uma emoção muito grande. Então foram diversos momentos. Ah, imagino. E o teu lado percussivo? Você coloca em prática hoje ainda? Eu sou meio relaxado, porque assim, fiquei um pouco enferrujado, mas volta e meia ainda nos shows, nos ensaios, eu procuro tocar um pouquinho, mas não quanto eu acho que eu deveria fazer. Até para não perder essa que foi a origem minha, né? Você tem algum lado compositor também? Tenho algumas composições. Vou muito pela linha. Que se inspiram em quê? Você se inspira em quê para compor? Músicas pro Olodum, não é isso? A maioria das músicas pro Olodum, eu tenho uma pasta com algumas músicas, assim, em geral, mas a maioria delas voltadas pro Olodum. O Olodum todo ano, como você deve saber, tem o tema do carnaval, né? Sim. Então algumas composições são feitas, eu penso, em de função acordo desse com tema. em função desses temas, mas assim, a composição é uma coisa que flui naturalmente. Então às vezes não é um tema específico, mas muitas vezes já aconteceu, não muitas vezes, mas algumas vezes, já aconteceu de eu estar dormindo, pensar uma música e levantar para colocar no papel ali. Aquela velha inspiração que brota sem saber como, ali, né? Mas eu tenho muito a linha social, tem muitas músicas minhas que falam desse contexto social, texto de romance também. Pois é, você já tem mais de 20 anos numa relação com o Olodum, certamente vivenciou esse momento de mudança, não é? Digamos, daquelas condições convencionais para esse mundo aí regido pelas novas tecnologias de informação, de comunicação. Até que ponto isso impactou na sua carreira? A gente vai saber no próximo bloco. Daqui a pouquinho o Matheus Vidal de volta aqui no Bahia da Gente. Bahia da Gente já de volta, Matheus Vidal, vocalista do Olodum, é o nosso convidado. Estava te perguntando no bloco passado, qual o impacto dessas novas tecnologias de comunicação na sua carreira, hein, Matheus? Eu acho assim, que impactou no mundo geral, para a música em si, para os músicos, esse novo formato, né, que seja a música física, né, o CD físico. Cada vez mais raro, né? Cada vez mais raro, então é uma questão de adaptação. O Olodum passou um tempo que até que demorou de se adaptar e agora, inclusive, diga-se de passagem, tem um selo comemorativo agora da Warner, que foi uma gravadora por muitos anos, a gravadora oficial do Olodum, e ela vai fazer uma comemoração, um CD, uma compilação de 16 das principais músicas que foram gravadas pela Warner. Aí vai sair um disco, um vai álbum. Vai sair um disco e nas mídias digitais também. Inevitavelmente, né? Então a gente está tentando se adaptar, né? Porque é constante e é uma coisa que vai se evoluindo a cada dia. Mas você acredita nessa tendência de chegar uma hora de acabar mesmo os discos, os DVDs, essa mídia física? É interessante porque, assim, eu acho que tudo é cíclico, né? Você vê que agora voltou, até que está meio de moda o vinil. Tem quem cultue, acho que é meio delicado dizer que vai acabar completamente. Tem a modernização e quem sabe como é que vai ficar daqui a algum tempo, né? Do jeito que as coisas estão evoluindo aí de uma maneira assustadora. A gente está falando de música desde o início, mas eu sei que tem um lado sociólogo aí em você também, não é verdade? É verdade. Sociólogo e guia turístico. Guia de turismo, sou formado em sociologia também. Não exerci muito, mas me enriqueceu bastante. As minhas relações, de modo geral. Então foi um curso bem complexo, bem amplo. Então eu sou grato de ter estudado sociologia. Você não exerceu a profissão, mas o conhecimento, acaba te auxiliando muito. Sociologia que tem tudo a ver, não é? Nessa relação nossa com as pessoas, no entendimento, não é?
de como é que as pessoas se Eu acho que comportam. até voltando para aquela questão do primeiro bloco, aquela questão inicial, a questão racial, de impacto por eu ser branco, tudo isso, eu acho que me ajuda bastante, porque para mim nunca foi um fator de pensar, se eu sou um branco, estou aqui no Olodum, sempre, para mim foi uma coisa que sempre fluiu muito naturalmente, e eu acho que de certa forma é bobagem quem pensa desse jeito e depois acaba, quando tem a oportunidade de me conhecer. Não, você está coberto de razão. É uma bobagem, não é? Porque, claro, o próprio Olodum tem isso como bandeira, não é? A questão da igualdade, enfim. Isso. Agora, é uma questão importante, não é, para ser discutida, porque é o tipo da coisa que ainda existe, não é, Matheus? O racismo ainda existe, o preconceito ainda existe, as diferenças sociais ainda são gritantes. Ou seja, por mais que supõe-se que seja uma questão que não deva ser mais, digamos, levada em ponta de faca e tudo mais e tal, mas é uma questão muito atual, não é? É muito atual, é triste, infelizmente, mas assim, eu procuro sempre me colocar no lugar do outro. E eu tenho muita experiência, por esse convívio, de ver, e a gente, assim, é fácil nós que somos brancos, falar de uma maneira conceitual, de uma maneira mais teórica da coisa e dizer, não, hoje em dia, 2019 ainda é inconcebível uma coisa dessa, mas acontece, infelizmente acontece e ainda, nos dias atuais, e volta e meia tem exemplo disso aí, com colegas, eu presenciando, vivenciando, é triste. E esse seu lado de guia de turismo, hein? Você exerceu essa profissão durante muito tempo? E assim, minha família tem uma agência de turismo e volta e meia ainda trabalho sem nenhum problema. Às vezes tem um trabalho, tem um grupo que eu sou formado também em italiano, eu falo italiano, então o forte da nossa agência, da agência lá da minha família é justamente o turismo mercado europeu, principalmente italiano, e às vezes tem grupos que eu já trabalhei há muitos anos e solicitam ainda, mas estou com um tempinho, vou lá, vou dar um auxílio, vou trabalhar, é uma coisa que eu gosto também. E praticamente ao mesmo tempo que eu tenho de guia, que eu comecei a trabalhar como guia de turismo, foi no início do Olodum, então são praticamente paralelo. E com o Olodum você certamente faz muito turismo também, né? Porque só de viagem já deve ter conhecido aí muitos lugares. Já conheci, são 17 países, que é uma coisa que assim, eu agradeço muito ao Olodum, que me enriquece também culturalmente. Eu procuro sempre nas viagens absorver o máximo possível da cultura do lugar. Eu fui em lugares assim fantásticos e a maioria deles por intermédio do Olodum. A primeira viagem internacional minha foi para Israel, então conheci toda a história, de Israel, o Muro das Lamentações, Jerusalém, o Mar Vermelho. Cultura totalmente diferente da nossa. Exatamente, eu estive na casa de Nelson Mandela, olha, na África do Sul, que também foi um dos momentos marcantes assim da minha vida. Senegal, fantástico. Cada realidade que a gente às vezes acha que a gente tem uma realidade aqui no Brasil muito difícil, e realmente temos, mas a gente chega em lugares como esse e percebe que a dureza é realmente grande. É muito maior, né? O que você vislumbra para o futuro, Matheus? Seja como vocalista do Olodum ou não? Eu devo dizer que eu sou uma pessoa muito realizada, porque o que eu me proponho a fazer, eu consigo fazer, não é uma falsa modéstia, eu consigo fazer bem porque eu tento e me esmero de fazer o melhor possível. E realizado porque eu consegui realizar diversos sonhos, a maior parte dos sonhos que eu queria, que eu tentava, eu consegui realizar. Então meu maior plano hoje não é ter o sucesso, ser famoso e nada, é conseguir criar bem a minha família. Simplesmente é isso. Eu tenho 2 filhas, sou casado, minha esposa está até aqui no estúdio também, a Manuela. E eu acho que o meu maior sonho... Um abraço para a Manuela, prestigiando a gente, ela está nos bastidores. E eu acho que o meu grande sonho hoje em dia, justamente por todas as dificuldades que nós passamos, não só no Brasil, mas no mundo todo, é justamente isso. É tentar dar uma boa educação, em todos os sentidos. Preparar bem, preparar minhas filhas para o mundo, aí já vou ser bem realizado. Como vocalista, você já tem 10 anos, não é, à frente do Olodum. O Olodum, ele tem algum critério para definir o tempo de permanência de um vocalista ou não necessariamente? Não necessariamente.
até porque muitas vezes o vocalista passa, sai, volta, como foi o caso de Lazinho, que ficou 10 anos afastado, voltou. Lucas de Fiore ficou 7 anos afastado, voltou. Já estou nesses 12 anos aí, mas as coisas mudam, né? Não tenho ainda nenhuma pretensão de fazer uma carreira solo, nada, mas é uma família, eu acho que é isso. A gente entrou ali, mesmo que às vezes caminhe para outros, tem outros caminhos aí, mas sempre a gente, direto ou indiretamente, a gente vai estar sempre fazendo parte do outro. Maravilha. Matheus Fernando Vidal, que a gente conhece mais como Matheus Vidal, muito obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço, é um prazer muito grande. Sucesso sempre para você. Obrigado, Jefferson. Matheus Vidal, vocalista do Olodum, que certamente ainda vai contar muita história à frente dessa banda, foi o nosso convidado. Muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima então. Tchau, tchau.